Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula. Estamos dando prosseguimento aos nossos estudos sobre a civilização romana e para a aula de hoje eu trouxe 3 aspectos, algumas características da aula anterior, que a gente já analisou, a questão da fundação de Roma, sobre a fundação da mais importante cidade de toda a civilização romana, e a questão da monarquia, as principais características da monarquia, que é o primeiro período histórico que a gente começa a analisar quando se estuda a civilização romana. Então, a gente começa olhando aqui as principais características, né? Trata-se aí de uma importante civilização que foi influência, né? Principal aí para a questão da sociedade ocidental, né, para todas as culturas ocidentais que vão estar se configurando em séculos posteriores. Ela se originou na Península Itálica, né, com a chegada principalmente dos povos indo-europeus. Então, esses povos indo-europeus chegaram na Península Itálica, houve um processo de dominação e assimilação cultural com os povos que já existiam na região, e então dando aí a origem à formação de uma nova sociedade, de novas organizações sociais, né, a questão da criação das vilas, a questão da criação das cidades, as cidades-estados, entre elas a cidade de Roma também. Enfim, então houve esse processo aí de união, né, esse processo de assimilação cultural entre os povos indo-europeus com os povos que já existiam na região. A cidade central de toda a civilização romana foi a cidade de Roma, que hoje é a capital da Itália. Então partia dela toda a influência política, influência econômica, eram de lá que partia toda a influência para as demais regiões ao longo do Mediterrâneo, né? Lembrando que a civilização romana ela se origina na Península Itálica, mas com o tempo ela vai aí perpassando, né, dominando diversas regiões ao longo do Mediterrâneo, o norte da África, mais territórios do continente europeu também, inclusive os povos do Oriente também. Lembrando que para os nossos estudos, né, nós temos 3 períodos históricos, a história da Roma Antiga foi dividida em 3 períodos históricos, a gente acaba dividindo aí para melhor compreender as fases diferentes que ocorreram na civilização romana, e a gente traz 3 períodos, monarquia, república e império. E para a aula de hoje a gente vai estar analisando a monarquia, o primeiro período histórico da civilização romana. Lembrando também que quando a gente fala de civilização, a gente não pode estar deixando de falar da sociedade romana, que existiam 4 classes principais para essa sociedade. A classe dos patrícios, dos clientes, dos plebeus e dos escravos. Lembrando que essas classes sociais vão se configurando ao longo aí da monarquia, tá? Essas classes não surgiram da noite para o dia, mas elas vão entrando também no processo de formação, de dominação social entre as classes, elas vão se configurando aí no decorrer da história. E a gente já olhou essas classes sociais na aula passada, né? Os patrícios, os clientes, os plebeus e escravos, cada classe social aí representando um espaço social na sociedade, com os seus deveres, com os seus direitos, aí no decorrer da história da sociedade romana. Bom, quando a gente fala da cidade de Roma, nós falamos em 2 versões sobre a fundação dessa importante cidade, né? Então, nós temos a fundação mitológica e a fundação oficial, aquela que traz a versão mais oficial. Quando a gente fala da lenda sobre a civilização romana e a questão da fundação de Roma, a gente vai trazer a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, né? Onde essa lenda vai trazer que os romanos descendiam de Enéas, um herói troiano, que fugiu após a destruição de Troia por volta de 1400 a.C. Então, nas comunidades que vão estar surgindo na Península Itálica, descendente desse importante guerreiro, vão estar aí se fazendo presentes nessa localização, né, na Península Itálica, fazendo suas histórias, suas trajetórias, e entre eles vai estar lá 2 irmãos gêmeos, né, Rômulo e Remo, que já vai ter, na época, já vai existir a questão de que sobre eles pairava um poder, né, de fundar uma importante cidade. Eles vão acabar sendo jogados no rio Tibre por ordem de Amulho, o rei na época, é o rei das comunidades ali, né, é um rei local, que tinha medo aí de perder o seu trono, o seu poder para esses irmãos. Eles foram então amamentados por uma loba e depois criados por um casal de camponês, e quando eles descobrem aí dessa lenda que existia em torno deles, eles acabam voltando aí para destronar Amulho. Os irmãos então receberam a missão de fundar Roma em 753. Rômulo aí acaba assassinando o próprio irmão Remo e se transformando então no primeiro rei de Roma.
Lembrando que é uma versão lendária, não existem registros históricos sobre Rômulo e Remo, né, sobre a história desses irmãos, mas Rômulo aí acaba entrando na lista do primeiro rei de Roma, quando a gente começa a estudar a fase da monarquia. Já a versão oficial vai nos falar que, na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias que existiam ao longo do rio Tibre, onde elas vão se unir através da dominação do povo, tanto latinos e sabinos, e vão estar aí se transformando numa cidade. Logo depois vai vir a dominação de um outro povo indo-europeu, muito famoso, muito guerreiro, conhecido como etrusco, e aí é onde vai dar a base mais forte, mais sólida para a formação de uma verdadeira cidade-estado, que foi aí com a criação da cidade de Roma. Então essas são as duas versões sobre a fundação de Roma. Lembrando então que nós temos 3 períodos históricos quando a gente olha a civilização romana: monarquia, república e império. E para a aula de hoje, então, a gente vai estar analisando a questão do período da monarquia. Bom, a monarquia, né, foi a primeira fase da civilização romana, começa em 753 com a fundação da cidade de Roma e vai até 509 a.C. Então é um período anterior ao cristianismo, é um período pré-cristão. Existem poucos vestígios históricos sobre esse período histórico, mas basicamente o poder ficava entre as principais famílias, né, dos proprietários de terra, que vai ser a classe conhecida como patrício, e com o rei. O rei também vai ser um importante patrício, que vai descender dos povos indo-europeus e vai acabar tendo aí poderes mais absolutos. Então a monarquia nessa fase vai ter o rei com poder político, religioso, jurídico e militar, mais o Senado e mais a Assembleia. Lembrando que o Senado e a Assembleia eram formados por patrícios. Patrício vai ser a classe com privilégios e com direitos políticos. Então era dos patrícios que se formava tanto o Senado quanto a Assembleia. Em outros momentos da história da civilização romana, os plebeus também vão conquistar direitos políticos, mas não é agora. Por enquanto, para a fase da monarquia, apenas os patrícios tinham direitos políticos. Tá bom? De uma forma geral, as características da monarquia: a agricultura, a economia, né, ficava em volta da agricultura e do pastoreio, e a organização política com o rei, que era considerado o chefe supremo, e o conselho de anciãos, que era formado pelo Senado e pelas assembleias. Essa monarquia, o primeiro período histórico, nos traz 7 reis. Nós temos 7 reis que fizeram parte da monarquia. Os primeiros reis foram latinos e os 3 últimos reis foram considerados etruscos para mostrar a linhagem cultural. Os principais eventos, né? Poucos vestígios históricos, né? As lendas vão se misturar aí aos relatos históricos. É o início da formação das cidades, o início das questões das fortificações, de questão de levantar muralhas, é o início do saneamento, o início de uma engenharia urbana para essas cidades que foram se organizando, a questão das propriedades rurais também, com esse intuito da agricultura, com a questão também do comércio, as trocas comerciais. Então é o início dessa organização urbana, é o início da organização das vilas, né, da política. E é também aí a fase dos reis romanos, né, os reis dessa fase da monarquia, onde para a fase da monarquia nós tivemos 7 reis que estavam aí administrando todas essas partes, tanto da política quanto da economia. Os 4 primeiros reis, que eram reis latinos, foram Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio. E eles estavam voltados para as questões iniciais da política nessa fase da monarquia, a questão da engenharia, de fundar cidades, de organização, a questão também das divisões sociais, né, com Anco Márcio, né, que você vai ter as questões de vitórias, a construção de pontes, era um rei muito popular, né, no caso desse rei, então você vai ter o desenvolvimento mais urbano, voltado aí para essas questões mais administrativas, com esses 4 primeiros reis. Quando nós temos os 3 últimos reis, Tarquínio, Sérvio e Tarquínio Soberbo, nós teremos uma nova forma de organização, uma questão mais de investir na cavalaria, no Senado, o estabelecimento de locais para jogos, né, a questão de uma cultura mais organizada, a questão também do censo, né, você vai ter aí
um interesse em cuidar do censo, do saneamento, de contar a população das cidades, era muito importante para ver quantos estavam chegando, quem eram os estrangeiros, quantos nascimentos, quantos óbitos, tudo isso era importante para essa organização. A questão também das divisões das classes sociais vai ser muito importante, vai ser com o sexto rei, Sérvio Túlio, que as classes sociais vão se solidificar, vai haver aí uma questão de organização social através das classes. E quando a gente olha para o último rei, que foi Tarquínio o Soberbo, nós temos aí a finalização da monarquia. Tarquínio o Soberbo vai ser um rei muito impopular e ele vai ter uma rivalidade com o Senado. Então, quando a gente olha os 6 eles vão estar aí se preocupando com a organização dos projetos urbanos, a reorganização das cidades, mas com o Tarquínio Soberbo, que é o nosso sétimo rei, nós teremos um rei impopular, um governo impopular, que vai estar trazendo uma rivalidade com o Senado, apesar dele ter feito grandes obras públicas. E aí esse rei Tarquínio Soberbo, quando tem uma rivalidade política com o Senado, nós teremos o Senado aí com um interesse político maior. Nós teremos o Senado olhando para o rei e o rei se transformando num obstáculo para os interesses dessa classe dos patrícios. Então, essa questão da rivalidade, aliada ao fato de que Tarquínio Soberbo era um rei muito popular, vai levar aí a um processo de finalização da fase da monarquia. Então, a monarquia ela não vai mais se sustentar graças ao Senado, que vai estar articulando um golpe de Estado e retirando o rei de seu poder, vai estar finalizando e interrompendo a questão da monarquia e a questão dos governos monárquicos. Então, os reis já não serão mais interessantes para o governo desse período histórico. Então, aí tudo vai surgir com essa rivalidade. De um lado, o rei, e do outro lado o Senado, que vai ver no rei um obstáculo aos seus interesses. Então, como foi o fim da monarquia desse período histórico? Foi uma rivalidade entre o Senado, entre os patrícios com o rei. O rei ele passou a querer centralizar muito o poder em suas mãos, e isso acabou prejudicando os interesses dos patrícios, Então, de um lado você vai ter o Senado, e do outro lado você vai ter o rei. O rei passou agora a ser um obstáculo aos interesses dos patrícios que estavam lá atuando na política. Até mesmo a linhagem real vai ser agora questionada, Por que o rei tem que ser etrusco? Por que o rei tem que ter tantos poderes? Então vai começar uma rivalidade interna, Vai começar conflitos internos na política da monarquia. Então, aí finalizando a monarquia com o governo do último rei, Tarquínio Soberbo, o último rei da fase da monarquia para a história da civilização romana. Após ele, o Senado acaba promovendo um golpe de Estado, finalizando a fase do governo monárquico e interrompendo aí a questão do governo dos reis após aí esse longo período de monarquias, esse longo período dos monarcas. Então aí a gente chega ao fim do período, do primeiro período histórico da civilização romana, que foi a monarquia, através de um golpe de Estado promovido pelo Senado. Então nós tivemos vários reis governando, voltados mais para a questão da fortificação das cidades, para a questão das fortificações, de garantir as instituições, o surgimento da instituição, o surgimento do Senado, a questão do calendário, são as criações, é o início do calendário, é o início da religião politeísta, é o início o desenvolvimento do Senado, o desenvolvimento de um exército. Então, você tem o desenvolvimento urbano, mais as atividades agrícolas que estavam acontecendo no campo, nas vilas e nas propriedades rurais. Quando chega no governo de Tarquínio Soberbo, é um governo muito impopular, que acaba aí gerando conflitos internos no seu próprio governo. E aqui nem entra a questão dos plebeus ainda. Aqui entra a questão de um lado o rei e de um lado os patrícios. Os patrícios que formavam o Senado vão acabar vendo no rei um obstáculo aos seus interesses. Eles vão sentir um certo temor diante de tanta centralização política do rei, levando assim a um golpe de Estado promovido pelo próprio Senado, interrompendo a fase da monarquia e começando então a fase da república, onde só o Senado governava. E aí já não vai mais precisar de um governo de um monarca, já não vai mais precisar de uma monarquia, porque agora nós teremos só o Senado, que era composto pelos patrícios, governando a nova fase conhecida como República Romana.
Bom, é isso, essas são as principais características da monarquia, esses 7 reis que governaram nessa primeira fase, suas principais características, suas principais ações, e finalizando então com o golpe de Estado promovido pelo Senado, e aí inaugurando uma nova fase da civilização romana, conhecida como República. Bom, é isso. A gente fica por aqui, bons estudos e até a próxima aula. Até mais!